estamos com o toque do dia, nessa quinta-feira, como de costume, trazendo um convidado, Jeremias Pedroso. Ele é ali, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e é a segunda vez que ele comparece ao toque do dia, é convidado, e queremos colocar uma cadeira cativa para Jeremias também, deixar sempre o seu recado aqui no toque do dia. E hoje, como de costume, queremos anunciar essa palavra, né, que possa te alcançar, aonde você se encontra, nesse momento da sua vida. Nós queremos transmitir o que Deus quer falar com você hoje, nesse momento que você está ouvindo essa live. Deus quer falar com você. Não sei que hora que você vai ouvir, se vai ser agora ao vivo, nesse momento, ou se vai ser uma noite, um dia, uma tarde, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Queremos que essa palavra chegue no seu coração. E o tempo é o tempo de Deus, tá bom? Então nós vamos chamar Jeremias para ele deixar o seu recado aqui no toque do dia. Por favor, Jeremias, chega aqui. Muito boa noite, amigos. A paz do Senhor aos irmãos. Meu nome é Jeremias Pedroso, sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali da rua Cabral, o grande templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos ali servindo ao Senhor, já completando 11 anos que estamos servindo ao Senhor. E nessa noite eu trago para os irmãos, os amigos, uma palavra. O tema é fidelidade. Fidelidade. E a palavra fidelidade, o conceito quer dizer característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, ou lealdade. É a palavra fidelidade. Eu quero convidar os amigos, os irmãos, que abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, o missionário Marcos, pelo trabalho desenvolvido de evangelismo, trabalho feito de levar a palavra de Deus através das redes sociais, através dessa live, esse despertamento que Deus tem trazido ao teu servo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe grandemente a vida dele, a vida familiar, a vida espiritual, a vida empresarial. E você também, que está aí do outro lado, nos honrando com a sua audiência. Eu não sei o horário, o dia, quando você irá assistir essa live, essa gravação, mas que você possa receber a palavra de Deus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Livro de Daniel, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos, mas eu vou iniciar com o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, Daniel capítulo 3, o versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Amém. Queridos amigos, irmãos, Daniel e esses 3 jovens, eles foram levados cativos à Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele invade Judá. Ele sitia Judá por 3 meses. Até então, no final dos 3 meses, eles invadem e levam 10.000 judeus para a Babilônia. Levam o melhor que tinha de Israel,
Eles levaram. E levaram os jovens também. Levaram os melhores jovens. Aqueles que tinham estudo. Aqueles que tinham conhecimento. Aqueles que eram culto. E Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles chegam em Babilônia, o nome deles era outro, era Beltesazar, Hananias, Beltesazar, Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias. Eles foram trocando o nome. Primeiro que trocou foi de Daniel, pois Beltesazar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias colocou o nome de Abednego. Desde o início, amados irmãos, Daniel e os seus amigos já se assentaram nos seus corações de não se contaminar com o manjar do rei, de não se contaminar com a cultura, com as coisas que o rei tinha no palácio para eles. Eles se manteram fiel ao Senhor. E no capítulo 3, o que nos chama a atenção é que Nabucodonosor, nos seus feitos, nas suas batalhas, o teu poderio militar, ele conquistou várias nações, ele conquistou vários reinos, ele alastrou o seu poderio sobre a face da terra. Ele era um império muito grande. E isso aí envaideceu ele, ensoberbeceu ele. Ele queria ser adorado como Deus. Subiu para a sua cabeça. Ele estava numa situação que ele tinha sob o seu domínio muito povo, muita riqueza. Ele no seu palácio, ele tinha dominado praticamente a Oriente Médio, a África, parte da Europa. Ele tinha vindo de uma guerra contra Egito, tinha conquistado o Egito. Ele vinha numa situação boa. De último foi que ele tomou Judá. E ele se engrandeceu e mandou construir uma estátua de ouro de 30 côvados de altura e 6 de largura. Mandou fazer de ouro e determinou, fez um decreto que todos sob o seu domínio tinham que adorar aquela estátua. Eram os presidentes, eram os prefeitos, eram os capitães, eram todos que eram súdito do rei Nabucodonosor. Foi feito um decreto e tinha que adorar. No capítulo 3, ele não fala onde que estava Daniel. Ele fala desses 3 jovens, desses 3 homens que estava constituído, que estava sob o palácio de Nabucodonosor, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, eles não se curvaram. Esses homens, eles se recusaram a pecar. Esses homens, a sua fidelidade para com Deus era inquestionável. A fidelidade para com Deus era tremenda. Mesmo eles estando longe do seu povo, longe da sua cultura, mas eles não se contaminaram. Eles não se curvaram diante da estátua. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam. O rei determinou que quando tocasse a harpa, quando tocasse os instrumentos de música que existia naquele tempo, era um sinal que todos tinham que se curvar diante da estátua de ouro. E aí, alguns que estavam no palácio, que estavam vendo que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvavam, não se renderam àquele decreto do rei Nabucodonosor, foram e comunicaram ao rei, conforme eu li aqui no capítulo 12. Eles se manteram fiel a Deus. A fidelidade deles era inquestionável, não era negociável. A fidelidade deles era uma questão de honra.
Quando o rei ficou sabendo, o rei se enfureceu. Mas como? Chamou ele, eles vieram à presença do rei. Vieram à presença do rei e o rei questionou eles. O porquê deles não se curvar diante da estátua de ouro que foi feita. E eles não se curvaram. E no versículo 15 está escrito assim: agora, pois, se estáis pronto, quando ouvidos o som da buzina, de pífaro, de cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha como Nabucodonosor indagou eles, como Nabucodonosor trouxe essa palavra para eles, mas eles se mantiveram fiel a Deus. Eles se mantiveram firmes no propósito que eles tinham colocado nos seus corações, de não adorar a estátua, de ser fiel, perseverar, mesmo sabendo que isso lhe ia custar a sua vida. E o interessante, amados, é que eles estavam no palácio e ali eles tinham certo privilégio. Ali eles tinham certa facilidade. Ali eles tinham um trânsito favorável, porque eles tinham conhecimento das leis, eles eram culto, eles não estavam lá por acaso, não, mas eles se mantiveram fiel ao Senhor. Eles se mantiveram com todas as regalias que eles tinham, com a facilidade que eles tinham, mas eles se mantiveram fiel ao Senhor. Eles não se curvaram diante daquela estátua de ouro, diante daquilo, enquanto os capitães, os presidentes, os prefeitos, os governadores, as autoridades, aqueles que eram submissos, que estavam sob o domínio do rei, assim como eles, mas eles não, eles permaneceram firmes, sabendo que podia lhe custar a vida, sabendo que aquela situação, mas eles se mantiveram fiel. E responderam no capítulo 16, do capítulo 3, do versículo 16, e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste? Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo ardente. Ali já estava uma situação deles, só que eles se mantiveram fiel, fé, coragem, diante do rei e diante da fornalha, diante daquilo. O rei, no seu furor, diante daquela situação, ordenou aos seus homens, aqueça 7 vezes mais. E se aqueceu, colocaram lenha, se aqueceram, fizeram tanta coisa. Ele determinou que os homens mais fortes do exército, depois daqueles homens envolvidos sob o seu chapéu, sob suas roupas, sob seus calções, sob tudo, conforme está escrito, pegaram ele para jogar. Eles estavam diante da fornalha, diante da situação, mas eles sabiam a quem eles serviam. Eles não tripudiaram, eles não esmoreceram diante da situação, diante do problema.
Muitas das vezes, amados irmãos, Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Muitas das vezes Deus permite que situações adversas cheguem sobre as nossas vidas, como chegou na vida deles. Ele permite para ver a nossa fidelidade, para ver qual é a nossa reação diante da adversidade. Se nós esperamos, confiamos nele, se nós permanecemos fiéis a esse Deus. Porque na bonança, na facilidade, é mais fácil. Mas quero ver na provação, na dificuldade, na prova, no deserto, quando vem um problema de família, quando vem um problema financeiro, quando vem um problema de enfermidade. Deus permite que essas situações cheguem nas nossas vidas. Nós não estamos imunes a isso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas é que nós venceríamos. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Palavras de Jesus, e Ele nos faz mais que vencedor. No livro de Romanos também está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse texto nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles amavam Deus. Eles foram fiéis a Deus. Eles permaneceram na convicção, na fé e na coragem. A fornalha foi aquecida. A sentença de morte estava declarada ali. Hoje, amados irmãos, queridos amigos, quando você volta no tempo, e você vem aqui dentro desse texto, aí você olha o contexto de tudo o que aconteceu e o tempo que eles viviam naquela época. Aí você traz para esse tempo atual que nós estamos vivendo. A facilidade que nós temos, hoje nós temos as Sagradas Escrituras, temos livros, hoje nós temos informações, hoje nós temos literatura que nos dá um norte, que nos dá um parâmetro para nós termos as informações, para nós exercitarmos a nossa fé, a nossa crença nesse Deus poderoso, esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que tem nos sustentado, esse Deus que deu o seu Filho amado, para que morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia. Esse Jesus que derramou teu sangue puro e inocente para a remissão do meu pecado e do seu pecado. Aí nós olhamos a vida desses 3 jovens corajosos, se manteram fiel a Todo-Poderoso. O nosso Deus permite o problema chegar, mas é no problema que Ele nos dá o escape. É no problema que Ele se revela para nós. Ele quer ver qual que é a nossa atitude diante dessas situações. Ele quer ver. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava a fornalha. Quando você começa a olhar o texto e ler as situações dele, as pessoas lá, mas como que esses rapazes? Não custava ali se curvar diante. Mas eles não se contaminaram. Eles se mantiveram fiel ao Senhor. Uma segurança que nós temos é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está acima de tudo, irmão. Nada pode transtornar aquilo que Deus preparou para a minha vida, para a sua vida. Muitas das vezes nós questionamos Deus. Muitas das vezes nós ficamos meio assim. Mas como? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Às vezes nós queremos tomar atitudes que aos nossos olhos seria o melhor, seria o correto. Ou às vezes nós nos precipitamos em palavras. E quando você vai ver, não era aquilo. Às vezes a bênção, nós fazemos com que ela seja tardia na nossa vida.
Porque nós não soubemos esperar em Deus, em ser fiel a Ele. Porque é o nosso Deus que está no controle de tudo. É Ele que está, é Ele que tem o controle. Ele só quer ver a nossa atitude diante de tudo e de todos. Porque aqueles homens, eles se mantiveram fiel ao Senhor. Eles foram lançados dentro da fornalha. A Bíblia fala que então aqueles homens foram atados às suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardendo. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava de sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. A chama, quando eles lançaram, o fogo foi tão forte que queimou eles. E eles caíram dentro da fornalha. A fornalha, o fogo, só queimou a corda que eles estavam amarrados. Porque quando o rei foi ver, tinha 4. Não lançamos 3, mas eu vejo 4 dentro da fornalha, passeando. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha o que Nabucodonosor fala. E respondeu, disse, eu porém vejo 4 homens soltos. Daniel capítulo 3, o versículo 25. Que andam passeando dentro do fogo. E nada de lesão neles. E o seu aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Amados irmãos, quando você está na direção do Senhor, pode vir o que vier. Pode vir o que vier, como diz o salmista. 1000 cairão à tua direita, 1000 à sua esquerda, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Pode vir o que vier. Quando você está na direção do Senhor. Quando você é fiel ao Senhor. Quando você espera ao Senhor. Quando você honra o Senhor. Quando você exercita a sua paciência. O seu amor. A espera pelo Todo-Poderoso. Esses homens, esses 3 homens, eles sabiam em quem eles têm confiado. Nabucodonosor falou, quero ver quem que vai proteger vocês. Quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Olha a conversa de Nabucodonosor. E eles se mantiveram fiel. Eles se mantiveram fiel ao Senhor. E falou Nabucodonosor, capítulo 3, o versículo 28. Falou Nabucodonosor disso. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo aos seus servos e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo antes entregar seus corpos para não servir e nem adorar algum outro Deus senão o seu Deus. E o próprio Nabucodonosor faz um novo decreto. Faz um novo decreto a todo o povo e província da Babilônia. Todas as províncias que estavam sob domínio da Babilônia, ele faz um novo decreto. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, ao testemunho que eles deram, do nome do Senhor sendo glorificado. Servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, aos prefeitos, aos presidentes e os capitães do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passado sobre eles. Deus é tremendo, irmãos. Deus guardou eles, enviou o seu anjo. Esse mesmo Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que veio sobre a face da terra. É esse Jesus que tem nos guardado.
Esse Jesus que tem nos dado graça, tem nos dado força, tem nos dado sabedoria para servirmos e adorarmos esse Deus. Nós só temos que ser fiel. Temos que ser fiel ao Senhor. Esperarmos nele. As lutas, vêm. As dificuldades, vêm. As barreiras, vêm. Mas são transponíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele. É Ele que nos guarda. É Ele que nos reveste da sua graça, do seu amor. Esses homens foram fiéis ao Senhor. E olha o que está escrito, o último versículo do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fez prosperar. E o nome do nosso Deus foi glorificado. Babilônia conheceu que existe um Deus sobre a face da terra, que existe um Deus no céu, que existe um Deus que tem cuidado dos seus. Jesus tem cuidado de nós, amados irmãos. Nós só temos que nos manter fiel a esse Senhor, fiel, convicto de quem nós servimos. A Babilônia é o mundo que vivemos. A Babilônia daquele tempo tinha oba-oba, tinha festa, tinha tantas coisas, mas eles não se contaminaram. Que nós não venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo. Que o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que o mundo caminha a passos largos para a perdição. Mas que nós somos luz para este mundo. Luz nas trevas. Somos sal. Somos sal, fazemos a diferença. Somos um povo escolhido. Um povo que foi comprado. Um povo remido. Foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que nós devemos manter fiel ao Senhor. Fiel, perseverando até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fiel ao Senhor. Ele estava em Babilônia. Tinha facilidades. Estava ali ao lado do Nabucodonosor, rei, comandante do império, um exército poderoso. Mas isso não fez com que eles perdessem a salvação, a fidelidade a Deus. Que nada deste mundo, amados irmãos, venha nos tirar, venha nos enfraquecer, venha que nós venhamos perder o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o arrebatamento da Madre Igreja está para se dar a qualquer momento. É muito rápido. É num abrir e fechar de olho. Seremos arrebatados. Mas enquanto não somos arrebatados, venhamos ser fiel ao Senhor. Que venham as lutas, que venham as dificuldades, que venham o que vier. Mas façamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não viemos nos curvar para as coisas deste mundo, mas somente para o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem nos sentado na sua presença. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que você nessa noite fique com essa palavra, fiel ao Senhor, que terá um galardão para cada um de nós, para nossa fidelidade, nosso compromisso para com o Senhor, e que o reino dele avance sobre a face da terra, avance sobre Corumbá, Ladária e Bolívia. Vamos ser essa testemunha viva, nesse presente tempo, nessa presente época, nessa presente era. Eu quero orar com você rapidão. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento a todos que estarão assistindo essa live, que assistiram, Pai. Nos sustenta nos teus caminhos, na tua presença. Nos revela o teu querer, o teu agir, Pai. Que venhamos ser fiel a ti, Senhor. Esperar em ti, confiar em ti, porque só o Senhor pode, só o Senhor é. Somos dependentes da tua graça, do teu olhar e do teu Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Nos ajuda, meu Pai, até servirmos, a sermos arrebatados. Que muitas almas venham a chegar a ti, Senhor, através do nosso trabalho.
para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Te agradeço e peço, meu Deus, essas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o nosso irmão Jeremias, sempre com uma palavra de ânimo, de despertamento, né? De exortação, fidelidade. Né? Era o que aqueles 3 homens, né, confiavam em Deus e não deixou que o fogo, que a pressão, né, do presente século, né, oprimisse eles. Né? Eles ficaram fiéis, firmes no que eles sabiam, no que eles tinham confessado, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Né? Essa era a fé deles. E eles permaneceram firmes e o fogo não queimou. Né? Pode ter esquentado, mas não queimou, nem cheirou os seus cabelos queimados. Foi um milagre de Deus naquele tempo, naquela época, que deu testemunho para Nabucodonosor e todo o seu povo ali em Babilônia. Tá bom? Queremos agradecer por Jeremias, por a disposição de estar aqui no Toque do Dia e deixar o seu recado. Queremos agradecer a atenção de todos. Boa noite.